Manhã Cidade. Manhã Cidade Política. Apoio Sismuc Regional e blog do Mário Flávio. A política de A a Z. 10h27 aqui na sua Rádio Cidade. Vamos falar sobre política agora. Mário Flávio já está novamente aqui entre nós. Renata, pelo jeito aí, né, segue repercutindo, né, o evento de ontem, né, da visita do presidente Lula aqui a Pernambuco e as vaias, né, que foram dadas aí à governadora. Eu estava há pouco, Deusinho, falando aí, as vaias foram para Raquel, sim, Deusinho, não tem outra justificativa não. E foram direcionadas mesmo, né, quando a Raquel foi citada pela mestre de cerimônias do evento, e depois na fala dela, a Raquel falou cerca de 4 minutos a 5 e foi o tempo todo de vaia, e as pessoas inclusive deram as costas a Raquel. Mas ela se saiu bem, na minha opinião, viu, Renata? Não se intimidou, mostrou que está preparada para esse tipo de situação. Eu acredito que Raquel sabia que isso ia acontecer, né, pela animosidade que existe com alguns setores da sociedade com ela, como enfermeiros, né, e os próprios petistas, né, que Raquel não votou em Lula no segundo turno, ela ficou neutra na eleição daqui, e acho que foi calculado. Agora foi constrangedor. Isso foi. Tem os vídeos? Vai passar os vídeos novamente? Tem, eu queria primeiro passar o vídeo, Márcio. Os que foram no... Do discurso do jornal. Do discurso Cadê de Raquel. Deixa eu mandar, vai falando aí, Mário, que eu vou mandar para Márcio aqui. O discurso de Raquel, ele foi bem enfático no que diz respeito a essa história, né, da vaia, né, mas ela, no discurso dela, ela lembrou uma palavra que os petistas adoram, que é democracia, né, e aí essa palavra, ela disse, viva a democracia, né, e ela... Esses três aqui, qual é o de Raquel? É o último. Ok. Então ela fala aí com relação a essa história do Viva a Democracia, e lembra de Miguel Arraes, de Eduardo Campos e de Fernando Lira, que foi o tio dela, né, que foi o deputado na época responsável aí foi o grande articulador da redemocratização, né, na época da transição, né, do regime militar para o que a gente vive hoje. Então, e foi bem, foi vaiada, foi o pessoal de costas, mas a Raquel, ela conseguiu mostrar primeiro a liturgia do cargo e uma frieza muito grande nessa história aí, no que diz respeito a discursar em meio à vaia. Isso não é fácil, porque você, para manter uma linha de raciocínio, uma linha de concentração, sendo vaiado, confesso, Renata, que não é todo mundo que tem essa preparação, não. E Raquel mostrou muita preparação, né? Concordo ou não com ela, com a maneira dela gerir o Estado, que foi prefeita de Caruaru, mas ela mostrou muito bem que está preparada para essa função, e em meio a tantas vaias, tantas críticas, tantas situações, ela acabou, né, se saindo bem, na minha opinião, a respeito disso. A discussão ali era um momento festivo, né? Algumas coisas estavam sendo apresentadas, né, do governo federal para Pernambuco, se o momento cabia aquela vaia. Mas é um momento público que ela apareceu e, né, os ouvintes aqui reforçaram bem, né? Existe um problema grande com terceirizados, com a história do SACEP, que é o plano de saúde do servidor enfermeiros estadual, e do pagamento do piso da enfermagem, né? Hoje esses são os principais calos de Raquel nesses 3 meses. Eu acho que vai, Renata, não cabe em nenhum momento, na minha opinião. Eu particularmente respeito quem pensa diferente, mas eu acho vaia de uma deselegância e uma falta de educação muito grande, seja com quem for. Mas aí as vaias terminam sendo o momento em que aquelas pessoas estão de frente para esses representantes, no caso a governadora, que você não encontra facilmente em todo canto. Então, ela está aí, então vamos mostrar agora pessoalmente, né, que a gente está insatisfeito. Mas a gente não sabe também se ali, como era um evento do PT, se era uma militância de Marília, ou que não aceitou, né, as vaias antidemocráticas, que se chamam também, né, quem não aceitou o resultado de urna. Mas aí não tem o que fazer, a maioria ganha, e assim é a democracia. Foi assim com o Eu acho que é um pouquinho governo de tudo. federal.
né? E foi aqui. E muita gente que votou em Lula, que a gente não entende, principalmente questão de ideologia, que votou em Lula e não votou em Marília. Votou em Raquel. Né? Eu queria muito saber como é que está a cabeça dessas pessoas. Não quem votou Bolsonaro e Raquel, mas quem votou Lula e Raquel. Porque é extremamente apaixonado por Lula e extremamente apaixonado por Raquel. Eu queria até ouvir essas pessoas em relação a isso que aconteceu ontem. Alguns raquelzistas, né, que eu conheço ficaram bastante irritados assim com a situação. Mas aí Lula foi, né, fez aquele migué, digamos assim, olha, não façam isso com minha convidada, eu convidei a governadora, a vaia me vai, que ele foi muito esperto nessa questão, né? Mas Lula não é, né, bodinho, né? Eu acho que foi um pouquinho de tudo. Tem a insatisfação dos terceirizados, tem a insatisfação dessa questão do SACEP, dos enfermeiros, mas para mim 90% ali daquelas vaias são de petistas. Petista é a Frente Popular, né? Da Frente Popular. Agora a Raquel mandou um recado também que no discurso dela ela acabou criticando, né, o governo Paulo Câmara, o governo do PSB, criticando a Frente Popular, dizendo que pegou um estado numa situação complicada, está tentando mudar e que mudança não é fácil e por aí vai. Ô Mário, é aquilo que a gente não entende, né, também, né? Lembrando que Marília não é mais do PT, né, Mário? Mas tem uma... Qual partido de Marília? Solidariedade. Mas enfim, esteve a vida toda no PT. Ela era do PSB. Marília era do PSB, depois ela foi pro PT. Pro PT, PSB, PT e agora... E até agora foi a pessoa que, assim, não ganhou nada no governo. Agora a gente lembra... Foi a que mais falou de Lula na campanha e não Pois lembrou. Apaixonada por Lula, né, por essa relação, mas Lula é aliado político do PSB, que Marília Reis também meteu o cacete, né, que era Marília e Raquel falando mal do PSB. O ano que vem a Prefeitura do Recife vai ter João Campos candidato à reeleição, vai contar com o apoio de Lula e Raquel vai ter o candidato, a candidata dela lá, né, a Prefeitura do Recife. Essa agenda ela foi importante também para marcar território, né? Ficou bem claro ontem. Eu acho, Renato, eu disse aqui no jornal e vou dizer aqui. Com relação aos cargos institucionais, eu acho que todo mundo tem que receber todo mundo. Raquel tem que receber Lula, Rodrigo Pinheiro tem que receber Lula. Se Bolsonaro vier, se fosse presidente, tem que receber Bolsonaro. E por aí vai. Agora, na eleição, cada um vai seguir o seu palanque. E quem não gostou das vaias, né, paciência, né, até uma pessoa hoje comentou no grupo do blog, dizendo que uma mulher ser vaiada, aí eu fui até comentar isso, mas quando Dilma era vaiada, você gostava, aí a pessoa se calou. Então assim, a gente não pode ter seletividade de vaia. Vaia quando é pra fulano que eu não gosto, vale, mas quando é pra Beltrana que eu gosto, aí é machismo, não sei o que, não. É isso que eu digo. Pra mim, vaia, ela é um sentimento ruim em qualquer momento. E qualquer pessoa, ninguém merece, principalmente numa solenidade de anúncios importantes, né, que foram feitos ontem, como foi a devolução do arquipélago de Fernando de Noronha para Pernambuco, o anúncio da volta do programa de alimentos, também 63 milhões para obras nas encostas dos morros no Recife. Então veja, só que a gente citou aqui 3 ações importantes, né, e a governadora é parceira dessa história. Eu só acho que também Raquel ontem inaugurou um habitacional que ela podia ter reconhecido também outros governos, que Raquel não entregou esse habitacional, foi uma obra dela em 80 dias, né? Isso era uma coisa que vinha rolando desde o governo Paulo Câmara. Vamos ver e ouvir, né, o discurso de Só um trecho mais que um trechinho que é muito longo. Pode colocar aí, né? Pode a gente... Ouviremos a governadora do estado de Pernambuco, Raquel Lira. Viva a democracia! Viva Fernando Lira! Viva Eduardo Campos! Viva Miguel Arraes! Viva tanta gente que veio antes de nós para garantir que momentos como esse pudesse acontecer nesse dia de hoje. Meu caro presidente Lula, prefeito do Recife, João Campos, senhores ministros, ministras, Janja, prefeitos e prefeitas, deputados e deputadas, vereadores e vereadoras.
eu quero me dirigir... Pronto, gente. E assim foi. Né, Mário? Não, 5 longos, acho que foram os 5 minutos mais longos da vida de Raquel. Da vida de Raquel, debaixo de vai. E outra coisa, para quem tá só ouvindo e quem não tá vendo, a gente, quando ela é chamada, que ela começa a ser vaiada, ela dá um tempo como se fosse esperado. Não, eles vão passar. A vaia não passa. E o presidente da Assembleia, Álvaro Porto, né, o presidente Lula, Tereza Leitão, algumas pessoas ficaram ao lado dela, ficaram de pé, a Priscila Krause, vice-governadora, e tentaram puxar um aplauso, né, para ver se o pessoal parava, mas não pararam, não. Não parou. Agora, deram nas costas assim, e tome vai. Olha, podem falar o que quiser de Raquel. A bicha foi fria ali, viu? Fria, centrada, porque você fazer um discurso com o pessoal vaiando, para você não se desconcentrar, é um negócio complicado. Mas deu o recado, né? Foram 5 minutos mais ou menos, né, Mário, de discurso. E, enfim, para mim as pessoas aproveitaram o momento, porque estavam de frente com ela, para demonstrar a insatisfação com alguns dos principais problemas que a gente citou aqui nesse início de governo de Raquel. Lula depois, né, deu uma bronca, né, como se fosse a Super Nani, né, querendo educar quem estava lá vaiando. Vamos soltar um trechinho, Márcio? Cuidar dos interesses do povo de Pernambuco pelas mãos delas, pelas mãos do João, pela mão dos outros prefeitos. Porque é assim que rege o espírito de tudo que nós construímos na democracia nesse país. Hoje, possivelmente, tenha sido o dia mais importante para o conjunto da classe trabalhadora que trabalha no campo nesse país. Eu acho que poucas vezes na vida tantos ministros vieram aqui fazer anúncio de coisas importantes para o nosso amanhã. Entretanto, tudo que era anunciado era pequeno diante da necessidade de vaiar a governadora. Que pena. Que pena. Que pena. E não pode ser assim. Quando a gente convidar alguém para vir na casa da gente, quando a gente convidar alguém para vir na casa da gente, e esse dono da casa sou eu, pode me vaiar à vontade, mas por favor, respeitem os meus convidados que vieram. Tá aí, o recado de Lula, mas não precisa ter feito não, né? Olha, fala e o que depois deixou quiser, bem claro ali, né? Fala o que quiser de Lula, mas que o bicho é malo, ele é malo. Porque ele sabia da vai, ele sabia ele que ia ter o poder da palavra. E aí ele vai. Agora o povo não parou de vaiar também, não. Continuou vaiando. Mas era ali, disse: olha, tudo aqui foi menos importante do que a necessidade de vaiar a governadora. Foi, falou, ele falou de novo. Enfatizou, vaiar a governadora. Eita, Lula. Ô, Mário, só Lula! Faz o L. Bicho é mala, viu? É mala com força. Ô, Mário. Ainda falou na entrelinha, disse: vaiar a governadora. Eita, a gente tá, né? Depois que passa o nervoso, né? A gente avalia ali a situação. Mas o início lá do negócio do discurso de Raquel, eu acho que ela começou muito bem ali, né? Lembrando primeiro o tio dela, né? O ministro Fernando Lira, que tem uma participação grande nesse momento da história do Brasil, né? Em relação à democracia. Aí lembrou o Eduardo Campos, né? Que é o xodó de todo mundo, né? E Miguel Arraes, né? Independente de ideologia. E Miguel Arraes, né? Então ela começou bem, ela tirou essa carta ali da manga, mas enfim, não citou. E assim, puxou o discurso para as mulheres. E né? citou Disse ali. Que vou falar para vocês que estão de costas. Entendeu? E disse ali, né, que estava sendo vaiado, mas tudo bem, que isso faz parte da democracia e que grandes nomes lutaram por isso, né? E o presidente Lula também ressaltou essa questão da democracia. Enfim, não vai ser a primeira. Eu acho que foi a primeira vai, né, Mário, que a Raquel levou? Desse porte. Rapaz. Da vida dela enquanto como da eu carreira disse política. aqui, foram os 5 minutos mais longos de vaia, né, que Raquel levou. Mas
quanto da mais, vida dela. quanto mais Eu vai não me lembro de um político levar uma vai tão demorada dessa, não. Quanto mais crescendo vai, mais fica suscetível a isso. Mas muito adorada em Caruaru, né? Só abraço, cheiro e afago. Vocês já alertavam isso aqui, o governo do estado é diferente. Não é Caruaru. Não é Caruaru. E a oposição, olha... Não é a fazendinha de José Rodrigues de Jesus. Ter o PT na oposição é pau, meu amigo. É pau. A esquerda é boa de oposição, né, Mário? Sabe fazer oposição como ninguém. 10h42, WhatsApp Cidade.